Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Lidecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago aqui no meu canal dicas e ideias de faça você mesmo em home decor. Hoje eu vou mostrar para vocês a transformação que eu fiz de uma janela velha em um cabideiro farmhouse que ficou com um efeito muito chique, muito bonito. Eu fiz alguns vídeos atrás a transformação de uma janela velha e eu fiz ela com espelhos e coloquei aqui na entrada de casa. Eu gostei muito do resultado e eu tinha aqui mais uma janela igual para transformar. Eu queria que as duas janelas combinassem entre si, caso futuramente eu colocasse elas em cômodos próximos, mas ao mesmo tempo eu queria que as transformações fossem diferentes. Então nessa segunda janela eu fiz um cabideiro farmhouse, ficou com um efeito muito bonito, gostei muito do resultado final, me surpreendi e espero que vocês gostem também do resultado e do vídeo de hoje. Como eu comentei com vocês, tinha mais uma janela dessa para transformar aqui em casa e a ideia para essa segunda transformação era reaproveitar os vidros originais dela. Na primeira janela eu coloquei espelhos e eu queria que nessa transformação, para ficar diferente e ficar um pouco mais acessível, eu reaproveitasse esses vidros. Eu ainda não tinha certeza de como eu faria essa transformação. Comecei passando removedor pastoso em toda a moldura para tirar a tinta antiga dela. Aí tinham 4 camadas de tinta bem grossas. Ela já foi pintada de branco, de azul turquesa, de marrom e de preto. Então, como vocês devem imaginar, deu um trabalhinho para tirar todas essas camadas de tinta. Como as camadas eram muito grossas, eu tinha que passar o removedor pastoso, deixar agindo, tirar. Passei uma escovinha aí com os dentes de aço nos cantinhos, que são a pior parte, para tirar o máximo possível. Limpava e passava mais removedor pastoso, que inclusive estava no fim. Eu achei que não ia dar para tirar toda a tinta da janela só com essa lata que eu tava. Eu até queria utilizar a madeira natural dessa janela, mas para isso eu ia ter que, além de tirar a tinta, passar uma lixadeira. E a minha lixadeira não tá mais tão boa assim. Então eu quis realmente trabalhar com o que eu tinha naquele momento, que era tirar o máximo de tinta para daí pintar por cima de outra cor depois. Para limpar bem a janela e tirar os resíduos do removedor, eu limpei toda ela, passei água, sabão, deixei ela bem limpinha e aí foi que começou a alteração dos planos. Eu falei que eu queria utilizar o vidro original das janelas e eu não ia fazer nada com eles, eu ia deixar realmente eles limpos, transparentes. Quando eu fui ver, o último vidro estava manchado pelo removedor e aí eu descobri que ele não era vidro. Ele manchou porque ele era um acrílico, então o removedor não faz nada nos vidros, mas na parte do acrílico ele deixou completamente manchado e não ia mais dar para deixar transparente da forma que eu queria. Já que os meus planos para essa janela tiveram que ser modificados por conta desse acrílico manchado, eu peguei batida de pedra que inicialmente eu iria passar só na moldura da janela e passei em tudo, moldura, vidros e inclusive no próprio acrílico. Eu resolvi que eu ia reaproveitar esse acrílico manchado e que nem ele eu iria perder. Então passei 2 demãos em tudo e peguei como inspiração um móvel rústico no Pinterest que eu achei uma graça, rústico e delicado ao mesmo tempo. Eu já queria fazer essa janela com uma estética farmhouse, então eu apenas aproveitei ali o momento, a mudança que eu fui obrigada a fazer por conta do acrílico e falei, então agora eu vou pintar tudo mesmo. Lógico que teve fiscal de plantão na transformação dessa janela e ela aprovou essa mudança de última hora. Comecei a fazer uma pátina na moldura, então eu passei uma demão de marrom em toda ela. Aí eu utilizei tinta PVA, que é tinta de parede mesmo. Pra quem não sabe, eu tenho outro canal no YouTube, que é um canal de pintura decorativa, então eu uso essa tinta já em muitas outras peças. Já para as faces de vidro e acrílico da janela, eu resolvi pegar alguns stencils imitando um azulejo hidráulico, um azulejo português e fiz com massa acrílica. Aí pelo espaço cabia 2 stencils em cada face, então eu fui intercalando os desenhos para ficar o mais longe possível os modelos iguais e fui fazendo em tudo. Uma coisa que eu sabia que eu não queria era pintar em cima desses moldes depois. Eu queria que ficasse o alto relevo dos desenhos aparecendo, mas que fosse uma coisa bem delicada. Queria que aparecesse, mas não que chamasse mais atenção do que a própria janela. E isso era uma coisa que eu ainda estava tentando descobrir como é que eu ia fazer.
Assim que eu terminei de fazer todos os stencils, eu tive certeza que eu tava no caminho certo, porque já tava ficando bonito demais. Com os relevos em massa secando, peguei cera para madeira e fui passando em pontos aleatórios da moldura, já que eu iria fazer uma pátina. Quanto mais cera eu passasse, mais rústica essa pátina iria ficar depois, então eu tinha que tomar um pouco de cuidado. E vou contar para vocês, o cheiro dessa cera é uma delícia. Com todo o relevo de massa acrílica bem seco, eu comecei a pintar o fundo dos vidros e do acrílico, utilizei tinta branca e ali era uma certeza que eu tinha, que o fundo desses relevos iam ser brancos. Só que essa certeza eu não imaginava que ia cair por terra depois e que mais uma mudança iria ser feita no meio desse processo. Só por Deus, né? E para dar um destaque, já que o centro da janela tá todo branco, resolvi pintar as molduras com um bege bem clarinho. Pintei todo o contorno, todos os cantinhos. E vocês vão ver que em alguns pontos essa tinta não pega direito. E isso é por conta da própria cera que eu passei anteriormente por baixo, tá tudo certo. E inicialmente o resultado foi esse, uma demão bem caprichada em toda a moldura com um fundo bem manchado, já que eu queria uma coisa rústica. Resolvi fazer uma pátina depilada na moldura. E o que é essa pátina? Eu pego uma fita crepe, colo na moldura, na superfície que eu quero fazer, passo uma espátula ou uma borracha para aderir bem na tinta e depois tiro. É praticamente como se eu estivesse fazendo uma depilação. E o legal dessa pátina é que realmente ele dá o efeito como se esse descascado da tinta fosse feito pelo tempo. Fica diferente da pátina com lixa. Eu gosto muito do efeito desse tipo de pátina. E confesso para vocês que fui fazendo ao longo de toda a moldura, eu gostei muito do resultado final, mas achei que eu me empolguei, porque eu queria uma coisa rústica, porém delicada, o que não foi o caso aí, ficou bem rústico mesmo. Sendo assim, eu acabei achando melhor descansar a vista dessa janela um pouco e começar a trabalhar com outra coisa. Eu já sabia que eu queria colocar uma prateleira em cima da janela, então mandei cortar uma tábua de pinos do exato comprimento dela e para envelhecer passei com um paninho velho um stain na cor embuia. Eu usei na cor embuia porque é a mesma tonalidade que eu uso em todos os outros envelhecimentos de madeira aqui em casa, então iria combinar, não ia dar uma diferença, então mesmo que eu misturasse com outras decorações depois, isso ia ter em comum e ajuda muito a criar uma unidade na decoração. Voltei para a janela e comecei a envelhecer alguns pontos do relevo de massa acrílica com marrom, fazer uma pátina seca, mas também não estava do meu gosto não. Eu peguei aqui a madeira e coloquei para dar uma olhadinha junto com a janela, mas eu achei que ficou rústico demais. Não que eu não goste, eu adoro, mas eu acho que vai brigar com a proposta da cômoda lá do quarto. Eu vou dar uma clareada aqui, deixar um pouco menos rústico para ver se eu gosto mais e se encaixa com o que eu tô querendo. E já que nem tudo é do jeito que a gente quer e não estava combinando a estética dessa pintura com o que eu queria para o restante da decoração do quarto, resolvi refazer essa janela como uma tela em branco. E sim, eu pintei em cima de toda a moldura com branco, pintei até fechar, deixei tudo bem branquinho. Eu falei, vamos recomeçar tudo, esquece as ideias iniciais que eu tinha. De repente, me deu uns 5 minutos, eu isolei com fita crepe por fora dos vidros com a textura de massa acrílica. Peguei um paninho com o stain na cor embuia e fui passando em cima de todo o vidro e de toda a textura. Quanto mais eu passava, mais manchado ficava. Ia clareando em algumas partes, escurecendo em outras. Lembram que eu falei que eu não queria que esse stencil de massa chamasse mais atenção que a janela? Pois agora deu certinho no que eu queria. Ficou um leve relevo em todo o fundo, ficou delicado, ficou com um efeito manchado, mas ficou muito bonito. Tirando a fita crepe, acabou descascando em alguns pontos da moldura e eu gostei muito, porque ficou um descascado delicado. Então, quando chegou nesse pedaço, eu falei, agora eu acertei no que eu queria para a estética dessa janela, delicado e rústico. Agora sim, com aquela carinha de janela farmhouse que eu tanto queria. Finalmente, né?
Para os acabamentos finais dessa moldura, peguei uma lixa fina e fui lixando em todas as quinas, todos os detalhes dessa moldura, para deixar com aquela carinha de pátina provençal. O descascado que ficou com a fita crepe ficou bem em pontos aleatórios, nada demais, para não chamar muita atenção, e toda a quina lixada para ficar com aquele resultado delicado. Depois disso, parafusei a prateleira na parte de cima da janela. Como essa janela vai se transformar num cabideiro para o quarto, coloquei ganchos em metal, coloquei ganchos em preto para, como eu disse, né, aquela estética farmhouse para dar um destaque legal. Então coloquei 2 ganchos duplos nas laterais de cima e 5 ganchos simples na parte de baixo. Olha que bonito que fica com os ganchos, já dá uma outra cara para essa janela. Quem é que ia acreditar que essa janela estava daquele jeito no começo do vídeo? Não parece, mas essa janela é muito pesada, então pedi ajuda para papai para pendurar na parede do quarto. Confesso para vocês que eu gosto muito de usar a serra, a furadeira e tudo mais, mas eu não tenho muita coragem ainda de furar a parede para colocar bucha e parafuso, então o meu pai sempre me salva nessas horas. Para fechar com chave de ouro, lógico que eu coloquei uma decoração bem linda na prateleira, coloquei algumas casinhas que eu pintei no meu canal de pintura decorativa, uma guirlanda de cipó em forma de coração que compramos no Ceasa de Campinas, uma gaiola e alguns galhos de folhas secas de eucalipto que tem um cheiro muito gostoso. E se eu gostei do resultado final da transformação da primeira janela, eu não tenho palavras para descrever para vocês o quanto eu gostei dessa segunda transformação. Uma janela que estava ali jogada, que provavelmente iria para o lixo, virou uma decoração farmhouse com cara de loja chique. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com o resultado final dela. Meu pai comentou que se eu tivesse deixado esses vidros transparentes, o resultado final não seria tão bonito. E eu acho que ele tinha razão. E você, o que você achou do resultado dessa janela? Me conta que eu vou adorar saber. E se você não viu o vídeo com a transformação da primeira janela aqui no canal, vou deixar o link dele na descrição aqui do vídeo para vocês, tá bom? Vale muito a pena assistir. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, bom comecinho de ano para vocês e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.